Mas quem falou isso foi o Gabriel. Ah, era o Gabigol. Foi o Gabigol. Isso, o Gabigol. Será que é isso que tá faltando pro Gabigol? Acho que podia já tentar, pintou também. Já tentou, né? A cor um pouco. Bom, aí temos os números do Palmeiras, tá? Olha só, o Abel Ferreira é fora de casa na Libertadores. Então, 32 jogos, 21 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Mais um empate aconteceu ontem, então, em Cartagena. Eu acho que o sentimento é de que a gente volta com 2 pontos perdidos, mais que com 1 ponto ganho. Mas é valorizar também o esforço, como falei, as condições claramente que influenciam no jogo, não é uma desculpa, é a realidade. E bom, a gente sai daqui com um empate que só vale a pena se a gente vencer em casa o nosso próximo compromisso. Eu acho que jogamos com uma equipa agressiva, fresca, intensa, que entrou muito forte no jogo. Fez um golo nos 6 minutos, um golo com uma infelicidade nossa. É claro que vê-se claramente que o Maurício quer tirar o pé, mas enfim, realmente há um contacto. Eu acho que parece que este ano o VAR vai funcionar, isso é bom, porque o ano passado o VAR aqui da Conmebol não funcionou e este ano parece que vai funcionar, isso é coisa boa. Apesar do nosso adversário estar mais fresco, apesar do nosso adversário ter sido mais intenso no início, eu acho que só nos faltou realmente, pelas todas as oportunidades que criamos, fazer gol, nada mais. Empate, então, do Palmeiras fora de casa. O Vinícius Nicoletti segue por lá. E será que ele vai emendar? Sexta, sábado, domingo? A folga, né? O Vinícius? Folga. Se tiver de folga... Folga, esquece. Já emendou, Vinícius? Como é que tá, hein? Levou o Abel pra conhecer a cidade, ele queria. Ele falou ontem, que é Vini. muito bonita, não falou? Falou, mas ele quer voltar. Leva ele, Vini. No caso com o Nicoletti com o Abel, acho que não é melhor, não. É melhor, Não, vamos ser felizes. E aí, Vinícius? Olha, eu recebi um convite aqui da torcida do Palmeiras para fazer um passeio de lancha, conhecer as praias aqui do Caribe, de Cartagena, próximos a Cartagena, mas aí não tem jeito, vou ter que voltar daqui a pouco, meu voo já está saindo para Bogotá, e de Bogotá a gente volta para São Paulo, porque no final de semana tem clássico, tem derby, o Palmeiras vai na Neoquímica Arena defender a liderança do Campeonato Brasileiro, então não tem jeito não, é só curtir aqui. Isso aqui, aliás, é um ponto de chegada e partida das lanchas, e a gente fica só imaginando como seria se passasse o final de semana aqui, mas estou voltando para a alegria de todos. Questão, Bruno, nesse empate do Palmeiras, pode ser analisado de duas formas, 2 pontos de vista. O primeiro deles é que o Palmeiras levou 1 ponto porque conseguiu superar esse contexto difícil. Viagem cansativa, a sequência de jogos do time, o calor aqui de Cartagena, o campo bastante pesado, desgastante também para os jogadores, e o adversário que poupou os principais jogadores no final de semana e estava mais descansado, mais fresco, como disse o Abel Ferreira, e entrou com mais intensidade. E o outro ponto de vista é que o Palmeiras perdeu 2 pontos porque o time criou chances para vencer a partida, principalmente no segundo tempo, quando teve a mudança na equipe, a entrada do Sousa, que entrou com mais fôlego, mais gás, mudou o time do Palmeiras. O Palmeiras fez as 5 mudanças, o Abel elogiou as 5 mudanças, os 5 jogadores que entraram na equipe, e o time correspondeu, criou chance, inclusive, para virar a partida. Por isso ficou essa sensação que o Arias falou na saída do campo, que o Palmeiras perdeu 2 pontos nessa estreia de Libertadores. Fica essa questão, como eu levantei, Bruno. Será que o Abel Ferreira poderia ter preservado alguns jogadores por conta dessa sequência, desse contexto, a viagem, o gramado desgastante? O Palmeiras perdeu o último jogo, depois de 5 vitórias seguidas no Brasileiro, para o Vasco, e foi logo após a final do Campeonato Paulista. O time também estava desgastado, não conseguiu render contra o Vasco. Então, quando chega nesse ponto, realmente é para se pensar. É claro que ele não tem jogadores no mesmo nível, mas poderia ter mexido também, como ele fez no segundo tempo, quando entrou Sousa e deu outra dinâmica para a equipe. Bruno. Vinícius, continua com a gente, tá? Pra gente seguir conversando. O que foi, Jailson? A gente tava analisando os jogos da sequência do Palmeiras. Não, foi Bahia. Foi Bahia. Ganhou do Grêmio e ganhou do Bahia. Isso aí. Né? Ganhou do Grêmio e Bahia, e tem um clássico agora contra o Corinthians pela frente. Essa questão que o Vinícius levantou e é interessante, será que deveria ter poupado, ou isso fica mais, Mari, em comentar depois do jogo, depois do resultado e depois do Sousa ter entrado bem? E o Felipe Anderson também.
Eu acho que é isso, assim, o Abel tá provando cada vez mais a força do elenco, assim, né? Eu acho que principalmente essa temporada, então é importante o Felipe Anderson entrar bem, o Sousa também, não só entrar bem, como ser decisivo, né? Contribuir com o resultado pro Palmeiras, e ele ainda vai ter volta de Vitor Roque, vai ter daqui a pouco o Paulinho, então acho que sobre poupar, acho que não, acho que ele fez ele fala ontem, né? A gente que tá no dia a dia, enfim, né? Vocês cobram muito a escolha do treinador, mas eu acho que ele fez certinho, ele foi tentar buscar o resultado, o empate, ele voltou com o empate. E esse empate vocês avaliam como bom ou como 2 pontos deixados lá, como o Arias falou? Então, eu consigo entender como positivo, porque você está pontuando fora de casa na Libertadores. É sempre positivo quando você consegue pontuar. Tudo bem, o Palmeiras poderia ter saído com a vitória, porque no final ali, principalmente no segundo tempo, né, foi melhor do que o Júnior Barranquilla, criou oportunidades, mas você empatou fora de casa. E aí eu não consigo achar um mau resultado, não. E em relação a poupar, não. Acho que o Palmeiras, enfim, os times brasileiros, ainda mais nesse início, poupar você vai se você já tiver uma situação mais resolvida no grupo, uma né? classificação, aí de repente... Agora, a primeira rodada da competição, não tem como. Ao meu ver, né? Minha opinião. O outro jogo teve a vitória do Sporting Cristal. Sobre o Sousa, ele tem entrado, tem feito bons jogos, foi assim na reta final do Paulista e ontem de novo ajudou o Palmeiras, Jailson. Muita força física, né? O Sousa, agora saindo um pouco mais também, ele ficava muito preso do lado esquerdo, ao meu ver, e agora ele trabalhando um pouco mais por dentro, muita força física, tenta a finalização também, tem uma boa finalização de fora, tem o drible, enfim, e ele é mais alto também, a gente até falou sobre isso, foi com aquele jogo contra o São Paulo, que ele entra como segundo atacante, acho que foi contra o São Paulo. Que a gente falou de jogada aérea, né? Jogada aérea, mas enfim, o Sousa funcionando mais da forma que o Abel já tinha falado também, né? De utilizar ele menos como um meia ali, né, na linha de trás como um ponteiro e sendo utilizado um pouco mais ali como dupla de ataque. Então ele tem correspondido bem e aí o Abel vai ganhando mais opções, né? Enquanto ainda não tem o Vitor Roque, o Paulinho ainda também entregue ao departamento médico, né, nessa tentativa de voltar. Acabou ocupando uma área ali que está vazia. Exatamente, ele vai ganhando oportunidades para aquele setor. O Vinícius, até em relação a isso, então, bom, para o próximo jogo, claro, o Arias está suspenso, o Abel está suspenso, a gente pode falar sobre isso também, tá? Porque o Abel acabou de pegar 6 jogos de suspensão, mas só sobre essa questão do ataque ainda, o Paulinho e o Vitor Roque, os dois ontem fizeram aquecimento junto com o time. E você deu um dado importante que já tem uma perspectiva de quando o Paulinho pode voltar. Foi isso que a gente levantou aqui, Bruno. A informação que a gente tem é que o Paulinho vai voltar daqui 15 dias. Eu diria que nos próximos 3 jogos em casa do Palmeiras ele pode voltar contra o Sporting Cristal, porque ele está muito ansioso para retornar, né? Sporting Cristal na quinta-feira que vem, a estreia em casa na Libertadores. Depois tem Atlético Paranaense e também tem o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Jacuipense. Os 3 jogos no Allianz Parque. Então a expectativa do Paulinho para esses 3 jogos, ainda não contra o Corinthians. Ele veio realmente para se ambientar, está treinando normalmente, participou de toda a atividade aqui em Cartagena, no treino da véspera do jogo. Ontem fez o aquecimento ao lado do Vitor Roque. O Vitor Roque tem outra situação, né? Ele está se recuperando de uma pancada no tornozelo, das dores que ele tem ali no tornozelo e já pode voltar contra o Corinthians. Essa é a expectativa. Ele não treinou aqui na terça-feira. Ontem fiquei reparando bem no aquecimento. No momento do aquecimento ele fez toda a movimentação ali e já pode treinar na sexta e no sábado. São os 2 treinos que o Palmeiras vai fazer na véspera do jogo. Então pode contar com o Vitor Roque já no próximo jogo contra o Corinthians, tem esse desfalque do Arias e toda essa suspensão do Abel Ferreira, mas o Paulinho, previsão 15 dias. Então eu diria que até pela vontade do jogador, a gente pode esperar o Paulinho nos próximos 3 jogos em casa do Palmeiras. Sporting Cristal, Atlético Paranaense e depois Jacuipense. Uma dessas 3 partidas o Paulinho deve ser relacionado para o jogo e fazer seu primeiro jogo da temporada, enfim. Essa é a previsão. Ele já está na última fase. O Palmeiras falava, né? Ele tem 5 fases. Ele está na fase 3, fase 4. Agora ele já está na fase 5, fase de recondicionamento físico. Se ele não sentir dor, daqui uma semana ou nos próximos 15 dias a gente vai ver o Paulinho entrando em campo. Bruno? 15 dias dá certinho o jogo contra o Jacuipense, tá? Se for contar 15 dias. A gente estava montando o Palmeiras aqui mentalmente. Para quem torce contra o Palmeiras. De como... Dias difíceis. De como encaixar? Andrés, Marlon Freitas, Arias, Paulinho, Flaco e Vitor Roque. Que isso? Você tirou o Alan do time. Não, porque se você tem o Paulinho numa condição ideal... Foi todo mundo 100%. Todo mundo 100%. Você já tem o Arias, meu Deus do céu. A gente pode depois colocar até no campinho. Agora, a informação importante é que o Abel Ferreira, Bruno. então... Oi, Vinícius.
Essa discussão vai se estender um pouquinho, vai durar um pouquinho mais quando que vai entrar o Paulinho no time, porque ele vai entrar aos poucos, vai ser relacionado, mas vai entrar 15 minutinhos, 20 minutos, 30 minutos, para ver como ele reage, como vai ser a recuperação do jogador. Essa discussão só depois da Copa do Mundo, se tiver, né? Se o Palmeiras de repente vai perder algum jogador, Flaco Lopes aí desperta interesse de muitos clubes e vai disputar a Copa para a Argentina, atual campeã do mundo. Então essa discussão só depois da Copa do Mundo. Se o Paulinho voltar, ele vai voltar com 15, 20, 30 minutos no máximo. Início, a discussão hoje de hoje é a suspensão do Abel. Então ele foi expulso contra o São Paulo, acabou de ser julgado no STJD e pegou 6 jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro. Nossa. Então foi a expulsão antes ali do jogo da data FIFA. O Palmeiras venceu São Paulo no Morumbi, ali o gol do Arias, né? E aí a gente tem o lance que motivou a expulsão, né? Ele reclama dessa falta em cima do Arias, que não foi dada. Aí ele tá ali... Reclamou pouco, graças a Deus. Né? Reclamou um pouquinho ali, sempre muito bem contido. Aí ele leva o cartão amarelo lá, ó. Daronco vai de amarelo e vermelho. Ponderado, tranquilo, reclamou pouco. O Gustavo Gomes. Só gesticulou. Os guarda-costas ali também, né? A comissão técnica foi toda na frente ali do Abel. Olha lá. E o segurança do Daronco ali, o Gomes, indo junto. Mas 6 jogos não é muita coisa, gente? Mas, será que você paga pela fama? Isso que eu ia falar. Eu não sei, quer dizer, eu não sei o que ele falou também, né? Isso, eu não lembro da claro súmula, que tá na súmula também, mas a expulsão foi essa, por essa reclamação. Um segundo cartão amarelo. Foi. Pelo acúmulo também, será que reincidência? Talvez. E vai acumulando, né? Porque não é novidade, né? Também, vamos falar a verdade. Não, mas, por exemplo, não foi aquela expulsão, lembra do Zubeldia? O Zubeldia entrou em campo lá do Fluminense. Lembro. Saiu correndo ali dentro do gramado. Aí, mas acho que era estadual ali. Não sei se é outro julgamento. Eu não lembro. Vinícius, obrigado, viu? Boa sequência aí pra você. O João Martins. Numa boa também, tem uma hora ali que rola um personagem, né? Passando. Fala, Vinícius. Não, o que o Palmeiras contesta, né, que, por exemplo, os jogadores que brigaram na final do Campeonato Mineiro, mas não é o STJD que julga, mas pegaram 4 jogos de suspensão. E o Abel Ferreira, por uma expulsão, 6 jogos. Então, essa balança está descompensada. Esse é o questionamento do Palmeiras. O Palmeiras certamente vai recorrer dessa punição. Bruno.